Acabou de perceber os sinais de autismo do seu bebê, o que fazer agora, né? Eu sou Luísa Nascimento. Eu sou Ana Nascimento. E a gente tem 3 coisas para dizer que a gente, nesses 5 anos de caminhada, faria hoje se começasse a perceber os pequenos sinais de autismo, né? Uhum. Bem lá no início, quando a Maria tem 1 ano e 3 meses, por exemplo, tá? Nós somos mães da Maria Tereza, do Miguel e do Manuel, e a Maria é uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, tá? Então, a primeira coisa a gente seria buscar um médico integrativo. Claro que eu também buscaria um neurologista também que fosse integrativo, né? Mas, principalmente um pediatra da linha integrativa especializado em TEA, tá? Eu vou explicar um pouquinho isso, né? Porque tem os últimos estudos científicos a respeito de autismo, neurologia, e também a relação do intestino e cérebro. Eu sempre aqui com a minha colinha, tá? Então tô olhando ali e olhando pra vocês. Então, e o pioneiro desses estudos aqui no Brasil, que trouxe bastante material, que tinha um grupo e congressos nos Estados Unidos, é o Dr. Rogério Rita e uma aluna dele, que é a doutora Tiele Machado. Vou deixar depois o link na descrição desse vídeo de contato deles, né? E eles também estão ensinando vários outros médicos no Brasil. Se tiver uma lista, eu sei que eles iam fazer uma lista, mas não sei se está pronta essa lista. Então, talvez eu fique devendo a lista, se eles ainda não estão com a lista pronta, tá bom? De médicos que eles ensinaram, porque a doutora Tiele Machado, hoje ela tem um curso de pós-graduação, né, em TEA. Ela também tem um filho dentro do transtorno do espectro autista. E ela tem, assim, estudado essa área e está à frente dos estudos, dos últimos estudos científicos, junto com o Dr. Rogério Rita, né? Ela já Eles não está são mais no Brasil porque ela está estudando lá nos Estados Unidos a respeito disso. em Dallas, se não me engano, tá? E dando curso, né? Ela nem... ela, particularmente, acredito que ela não está pegando novos pacientes, né? Mas ela tem os alunos dela que ela sempre indica, principalmente no Instagram dela. Então, seria a primeira coisa que eu iria fazer hoje, tá? Outra coisa, e por que a gente tá falando isso? O que diz esses novos estudos, assim, bem em linhas gerais, né? De pai para pai aqui. Então, toda essa nova visão surgiu após a conclusão do Projeto Genoma, né? O que é o Projeto Genoma? O projeto Genoma é um mapeamento de todo o DNA humano para estudar individualmente cada gene. Então, eles pegaram toda a cadeia de DNA, que são 2 hélices, e foram estudar gene por gene, par por par. Então, eles têm mapeado o que influencia cada gene humano, do primeiro ao último. Então, sabendo, e depois disso, né, tendo mapeado todos os genes humanos, o que eles entenderam? Que a genética, ela não é determinante, e sim o ambiente. Então, digamos, por exemplo, e a gente já vai para o nosso tempo batendo aí. Não podemos falar muito. Deixa eu terminar de bater. Então, daqui 15 minutos bate de novo. Então, hoje você sabe, então, que o ambiente, ele é muito importante, né? E eu já vou explicar o que é esse ambiente. Então, a primeira coisa é que... Eu me perdi com essa batida. Então, a gente estava falando que depois Não, que foi mapeado o DNA, eles descobriram que o ambiente influencia no DNA muito mais do que se pensava. Que antes se achava que o DNA, que a genética era soberana. e isso... Hoje tem uma estatística de que ele só influencia 18%. E o ambiente, 82%. Então, o que isso significa? Por exemplo, eu posso ter um gene de... uma pessoa pode ter um gene para ter diabetes, né, por exemplo, né? Geneticamente, ela tem lá um gene para ter diabetes. Mas ele pode ficar desligado, né? E se ligar com uma questão ambiental. Então, o que se sabe hoje é que a gente vai prevenir muitas doenças a partir do mapeamento genético. E que muitas doenças antes tidas como genéticas continuam sendo genéticas, porque tudo é genético, mas nada é genético hoje. Por quê? Porque tudo vai depender do ambiente.
E eles já tinham essa compreensão dentro do transtorno do espectro autista. E eles começaram, tem já estudos científicos, assim, de mais de 10 anos, que tratam sobre questões de alimentação, de sono, de exposição solar, de ambiente uterino, de produtos químicos, o que é produto químico, sabonete que a pessoa usa, hidratante, panela de alumínio, que panela que você cozinha, né? Poluição da sua região, atividades físicas, estresse psicológico, emoções e traumas que vão influenciar para que ligue-se ou não se ligue, né? Genes que vão dar um start para o transtorno do espectro autista. Tanto que é por isso que ocorre o que eles chamam hoje de autismo regressivo, né? Porque até um determinado momento a criança não tinha nenhum sintoma, vamos dizer assim, né? Do transtorno do espectro autista, nenhum sinal. E de repente ela começa a ter sinais, né? Ela começa a ter atraso, ela começa a ter regressões. Já vi crianças que até os 4 anos não tinha nenhum sinal. E com 4 anos, de repente, de um dia para o outro, parou de falar, né? E entrou para dentro do transtorno do espectro autista, né? Entrou para o espectro. E quer dizer que surgiu ali do nada? Não, né? É porque geneticamente ela já tinha essa predisposição, né? E o ambiente, algo aconteceu no ambiente, né? Não só aquilo que aconteceu, mas foi acontecendo com o tempo, né? Porque não é como engordar, né? A gente não engorda de um dia para o outro, a gente vai comendo, mesma coisa. O ambiente, você vai saturando a tua saúde de alguma forma, né? Que leva a essas questões genéticas, né? Então, e que podem, você também trabalhando essas questões genéticas, a pessoa não vai deixar de ter o gene, né, do transtorno do espectro autista, mas... Uma das coisas que se levanta é que geralmente um estresse muito grande que a pessoa passa pode ser um gatilho para que aconteça essa virada, infelizmente. Por exemplo, né, foi isso que a gente falou, tudo isso é ambiente, né? Então, com o fim do projeto Genoma, isso ficou ainda mais claro, né? E um exemplo que a gente pode dar é a psicoterapia. Tanto é ligado, né, esses genes, não só do transtorno do espectro autista, mas de qualquer outra síndrome que a pessoa possa ter, né? Tem pessoas que têm tendência à depressão por questão genética, tendência à obesidade, tendência a N doenças, transtornos, etc, né? E síndromes, etc. Mas um exemplo disso, né, por exemplo, a psicoterapia. A psicoterapia, na resolução de traumas, ela pode levar também a desligamento de genes e formação de novas atividades neuronais, né? Então, por isso, trabalhar não só a terapia, que as pessoas falam muito de terapia ABA, que é uma terapia comportamental, né? Mas tem outras terapias, né, que podem ser utilizadas no tratamento de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né? Essa Denver, que é o novo ABA, que já não é mais só comportamental, ele já é humanístico, né? Uhum. E tem o Sunrise, que a gente tem aplicado também na nossa vida. E tem outras, tá? Outras terapias, tem muitos tipos de terapias, né? E daí o que acontece? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu faria, né? Se tivesse percebido agora e sabendo tudo que eu sei hoje, buscaria uma nutricionista funcional, tá? Também especialista em TER, ok? E por quê? Porque um dos fatores muito importantes do ambiente é a alimentação, né? É o que você põe pra dentro, né? Então, pode falar. Uma coisa que o Dr. Rogério Vitor comenta é que já se sabe que eu chamo de tipo 2 é quando a criança vem se desenvolvendo e de repente tem essa mudança, é porque houve uma neuroinflamação. Muitas vezes no autismo regressivo pode ser isso. E que daí essa neuroinflamação faz com que as conexões se percam por causa da inflamação dele. Estavam juntos neurônios, de repente eles se afastam, principalmente nas grandes conexões que ele chama, entre as diferentes partes do cérebro. Tem uma insere em outra, então a parte frontal. Então, o primeiro passo que ele, um médico integrativo, indica é começar uma dieta que favoreça a desinflamação do cérebro.
E daí tem várias dietas, né? Que tem estudos científicos, né? Que comprovam, né? Cientificamente, a melhoria, vamos dizer assim, não só dentro do transtorno do espectro autista, mas de qualquer síndrome, questão psicológica intestinal, né? Então, o que também tem compreensão o que a gente tem compreensão é que tem dietas que favorecem o cérebro, né? Hoje tem isso muito claro, né? E o sistema neurológico, né? E então, por exemplo, tem a dieta cetogênica, que ela já tem mais de 100 anos, né? Foi feita em 1921, um médico neurologista que se utilizou dela para crianças, principalmente, mas também é usada em adultos, para Tratamento de epilepsia. isso, para tratamento de epilepsia resistente a remédios, tá? E que leva até algumas pessoas, acho que mais de um terço dos casos, a não precisar mais utilizar remédio e acaba realmente a epilepsia, né? Encerram os ataques epiléticos. Claro que varia de caso a caso, varia de pessoa a pessoa, né? Porque, como qualquer coisa, não é essa dieta que funciona, não, né? Vai depender da pessoa, vai depender do que ela está precisando se nutrir, etc, né? Por isso tem que ter acompanhamento do nutricionista, né? Não adianta a pessoa agora, então vou fazer a dieta cetogênica sozinha. Não faça isso, porque até eles indicam que seja até começada no hospital essa dieta, tá? Então, no caso de tratamento neural, né? Também ela tem a dieta cetogênica modificada para o transtorno do espectro autista, com muitos benefícios, né? Comprovada. Quem não assistiu a Pílula Mágica, assista, porque ela fala disso, tá? Também, não só, né, do transtorno do espectro autista, mas como a dieta cetogênica ajuda em várias questões, tá? Também tem dieta low carb, que também favorece o cérebro, dieta do carboidrato específico também favorece o cérebro, e comprovado cientificamente, tá? Uma pessoa que divulgou muito foi a Eliane Goldschmidt. Se eu não me engano é isso. Mas eu vou pôr o nome dela aqui. Eu esqueci o nome dela depois. Elaine. Eu lembro que é o nome da sua irmã. E daí, mas a gente põe o nome completo dela aqui, que ela divulgou muito essa dieta, porque a filha dela tinha um problema intestinal e ela percebeu que ao tratar o problema intestinal com essa dieta, ela também melhorou neurologicamente em diversos aspectos, né? A dieta de APS, que foi feita pela doutora Natasha, baseada na dieta carboidrato específico, por causa do seu filho, que também estava em transtorno do espectro autista, então também favorece ao cérebro, tá? E as conexões neurais, a dieta paleo e dieta anti-inflamatória, tá? E a dieta anti-inflamatória já é sem glúten, sem laticínios, sem açúcares, sem milho e sem soja. Não é muito fácil, mas a gente tá aplicando essa junto com a dieta de APS, um misto das duas que a nossa nutricionista está fazendo para nós, para a Maria Tereza. É possível. Não é fácil, mas é possível viver sem açúcar, sem leite, sem glúten e sem milho, sem soja. Já faz mais de 6 meses que a gente tá nessa. E tem a FeedMaps e outras, tá? Então tem várias dietas que vão beneficiar o desenvolvimento, tá? Da criança dentro do espectro autista, né? E também nutricionistas, também tem uma lista que a doutora Tchely também junto com ela tem uma nutricionista, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que dá um curso de pós para nutricionistas, tá? E que tem feito um trabalho muito bom. Ela também tem um filho dentro do transtorno do espectro autista, se tornou nutricionista por causa do filho, né? E tá agora fazendo esse trabalho de ensinar outros nutricionistas como indicar a melhor dieta, dependendo da criança, dependendo da situação, dependendo dos sintomas e etc, né? Então, e a terceira coisa, né, que vamos falar é o método de desenvolvimento, né? Por quê? Buscar intensificar, né, toda atividade e brincadeira para auxiliar nas conexões neurais, né? Auxiliar no desenvolvimento neural. Isso é muito importante, tá? Ser feito. É extremamente necessário que se estimule essa estimulação, mesmo quando você acha que a sua criança não está te olhando, né? Mesmo que você acha que a tua criança não está te ouvindo, você estar estimulando, trazendo material para ela e
buscando, né, através, principalmente pelas motivações dela, a gente tem feito muitas lives a respeito disso, né, porque a gente se especializou em terapia e psicoterapia por causa da Maria Tereza, né, e a gente viu como faz uma diferença e é fenomenal como a gente vê estudos cerebrais, né, de imagens, né, cerebrais que mostram antes e depois da terapia, como mudou aquela conexão neural, né, como isso é fantástico, assim, é um milagre, né, você fazer algo que estimula e que leva ao desenvolvimento. E Voltando até o começo lá do doutor, quando você tem a neuroinflamação que separa os dendritos e as conexões das células, a estimulação faz com que as conexões se refaçam. Através da terapia. Através da terapia, através do estímulo. E claro que você auxiliando com uma boa dieta, né? Que não vai inflamar mais, né? Que tira a inflamação. Que já favorece. Favorece também. Mas reforçar o conhecimento que ela já tinha, do vocabulário que ela já tinha e perdeu, faz com que as conexões que antes haviam se perdido voltem a se unir. E tem estudos de imagens que mostram o cérebro refazendo as conexões, que as conexões são refeitas. Então, antes e depois de tratamentos de terapias. Então, e aqui o mais importante não é nem a terapia que você vai escolher, mas o terapeuta. Porque em estudos científicos sobre terapia, o fundamental da terapia é o terapeuta, tá? Na verdade, não é o terapeuta, mas a relação cliente ou paciente e terapeuta, né? Esta relação é a mais importante. Porque a partir disso, independente da terapia que se use, já está comprovado isso cientificamente, né? Não estou falando aqui da minha cabeça. Independente da terapia que se use, ela vai funcionar. Porque essa relação é mais importante. E no caso do transtorno do espectro autista, em que a relação já é O problema é o relacionamento? É a o dificuldade, diagnóstico é dado né? pela dificuldade do relacionamento? A dificuldade é o relacionamento. Se a gente não conseguir que o terapeuta tenha esse bom relacionamento com o paciente, não é difícil, né, ter resultado com a terapia, tá? Então, essas seriam as 3 coisas que a gente falaria hoje. A gente escolheu o método Sunrise porque nós mesmos nos tornamos os terapeutas, porque ele foi feito por pais para pais, né? Até que os pais se tornem os terapeutas que vão ensinar o relacionamento para os filhos. E depois, estudando psicoterapia, a gente viu que como o fundamental era esse relacionamento, então quem mais tem um relacionamento melhor com seu filho do que você? É difícil, né? Você conseguir que uma pessoa tenha um relacionamento tão bom com o seu filho quanto você. Tenha conhecimento a respeito do próprio filho, né? Saiba os seus interesses, suas motivações. E independente da criança fazer uma terapia externa, né? Quem vai lidar com a criança é você. Então você tem que saber como lidar, como ter esse relacionamento, como fazer esse relacionamento. Então mesmo que você leve a sua criança para fazer terapia tantas horas por semana, né? Independente disso, é bom que você compreenda, né? Mas lá vão mais 15 minutos. Deixa eu tocar. Vai bater todas as 9 horas agora. Então, é bom que você compreenda como lidar com seu filho, como fazer esse relacionamento acontecer, né? Principalmente dentro do transtorno do espectro autista, porque quanto mais ele conseguir se relacionar, quanto mais for trabalhado o que a gente chama de músculo fraco, né? Que a gente apelidou de músculo fraco, que é, né, essa dificuldade de interação, né? De relacional, essa dificuldade relacional.
Mas é possível, né, de que a criança se desenvolva, tá? E a gente é parte do ambiente, né? Então, Sim. parte de. E como o ambiente é tudo, né, aqui, tudo não, mas é 82%. Então, se 82% é ambiente, assim, tudo que a criança ouve, e quantas vezes, isso eu já falei em outro, na masterclass que a gente deu, quantas vezes a gente se alimenta por dia? E uma coisa importante é a alimentação, é a nutrição. 5 vezes, 6 vezes, né? E quantas vezes a gente conversa com nossos filhos por dia, né? Quantas? Muitas palavras. Quantas vezes ela ouve? O que ela ouve? Porque mesmo que você ache que ela não está te olhando, ela não está te vendo, ela está no ambiente, ela está ouvindo o que está acontecendo. O que essa criança tem ouvido? O que ela tem escutado, né? Então, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento, né? É um cuidado, assim, a terapia nos abriu os olhos para algo que a gente não tinha percepção antes, né? De como é importante a gente ter cuidado, né, com o que a gente diz, né? Com o que a criança escuta. Ah, essa criança ainda não fala. Ah, você vai pressionando ela mais e mais. Ela ouve as pessoas falarem, ela já se sente pressionada, porque é um dos aspectos ela também. percebe que ela não está Conseguindo, ela sabe que ela não está conseguindo, e um dos aspectos do transtorno do espectro autista é a ansiedade também, muitas crianças têm ansiedade, né? Então, o que acontece? Ela já está pressionada e você põe mais pressão em cima, né? Pensa você num palco para falar sendo pressionado, né? Então, muitas pessoas travam, né? Então, de certa forma, é isso que está acontecendo com a criança, né? Então, tudo que ela escuta, né, das pessoas ao redor, das pessoas que vêm visitar, ou que vocês vão nos locais, como você fala a respeito, você conversa com a criança a respeito do transtorno ou não, como você conversa, né? Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ter muito cuidado, né? Então, ter uma terapia e buscar um bom terapeuta, em que você tenha um bom relacionamento, que você veja que a criança consegue fazer um bom relacionamento com ele, é fundamental. Então são aqui as 3 coisas que a gente queria deixar para vocês, né? Eu creio que é isso. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer, Alan? Não, a gente gostaria de ter ouvido isso bem no começo, né? A gente gostaria de ter ouvido isso quando a Maria tinha 1 ano e 3 meses. Se exatamente alguém dissesse assim pra gente, olha, não é pra nada não, mas vai lá. Marca aqui com um desses médicos, com um desses nutricionistas aqui. Veja essa palestra do doutor Rogério Rita. Veja esse filme. Veja esse filme aqui da Pílula Mágica. Veja o filme Meu Filho, Meu Mundo, né? Tipo, essas coisinhas assim. E procura um terapeuta, não que, um bambambam, não sei o que, não, mas aquele que você vê que consegue ter um relacionamento, né? Com a sua criança, que você percebe que ele brilha os olhinhos, né? E daí seria, eu acho assim, muitas coisas que a gente sofreu, a gente não teria sofrido, né? Que teriam sido mais fáceis, né? A gente vê. O que foi? Eu estava ouvindo hoje que não existe. A gente nunca é. É Deus sempre encaminhando a gente para um outro caminho que a gente precisa trilhar. Então, talvez a gente precisasse passar por isso para ser essa voz que está falando hoje. Porque se tudo tivesse sido, vamos dizer assim, entre aspas, dado certo, não é que deu errado, né? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se a gente crê nisso mesmo, é porque deu certo, né? Mas era o que tinha que ser, né? Mas tanta coisa que a gente estudou e compreendeu e que a gente viu assim, nossa, ninguém tá falando isso, né? Por que ninguém falou isso pra mim antes? Por que eu não li isso antes? Por que ninguém fez um vídeo disso, né? E daí a gente foi juntando as coisas e foi falar, acho que tá na hora da gente começar a falar, né? A Maria tá se desenvolvendo, tá melhorando, a gente vê ela, né, alegre com ela mesma, né? Mais leve. Porque antes a gente via ela sofrer muito, né? Via ela
muito Muito estressada, muito estressada, muito ansiosa, muito ansiosa, muito nervosa. muito nervosa, né? Chegava a se agredir muito e agredia a gente muito, né? Então, e cada dia ela tá melhor, assim, com ela mesma. A gente vê ela alegre, né? E então, Responsiva. responsiva, falando, né? Que ela demorou muito a falar, né? E a gente de fone em fone, né? Então essas coisas a gente buscaria em primeiro lugar. Não que a gente não fosse buscar uma fonoaudióloga, não fosse buscar outras pessoas que fossem necessárias naquele momento. Né? Mas é que a ordem melhor é que acho que está dando primeiro. Porque é como se você fosse fazer assim o fundamento, né? Que é a base para a criança poder fazer certas coisas, né? Então, mesmo, por exemplo, para a fala, antes da criança falar, ela precisa fazer a triangulação. Então, eu olho para o celular, olho para o lado, eu olho para o celular, né? E essa comunicação não verbal do olhar, assim, né? Eu olho para ele, sorri para mim, daí eu olho para lá de novo. Nossa, o celular. Isso é uma base para a comunicação verbal. Então, É anterior, né? A comunicação verbal. E são coisas que a gente entendeu muito depois e que a gente viu que não foi trabalhado pelas fonoaudiólogas que a gente passou, né? Não que todos não vão trabalhar. Eu acredito que tem vários que trabalham assim, né? Mas por a gente não saber, a gente não podia cobrar. É diferente, por exemplo, assim, eu sei ler e escrever. Se a professora não está ensinando a ler e escrever, a gente sabe, né? Mas quando eu não sei, né? A gente não pode nem cobrar, a gente não pode nem falar, mas e tal coisa, né? Tá fazendo, né? Você começou por tal coisa, né? Então, é isso, né, que a gente tinha para dizer hoje. E por que a gente vai dizer isso hoje é por isso. Eu acho que sempre vai ser por isso, né? Sempre vai ser assim. E sempre é um agradecimento também, apesar que eu falei assim que a gente sofreu muito. Mas assim, a gente, por outro lado, tem que agradecer tudo que a gente passou, porque faz daquilo que a gente é hoje. Né? Eu tinha muito medo, ela vai ficar traumatizada, ai meu Deus, o trauma, ai meu Deus. E hoje eu entendo diferente, eu entendo que sim, a gente vai ter muitos traumas, mas é importante que a gente ultrapasse eles, ponto. Né? A gente vai ter dificuldades, é importante que a gente ultrapasse eles, pronto, ponto. Né? É como a gente vai lidar com eles que é importante. O como a gente vai lidar que é importante, porque é impossível você viver sem nenhum trauma, né? Ninguém vai ficar na bolha, porque até dentro da bolha vai ter o trauma da bolha, né? Tipo, não tem isso, não existe, né? Então, para aqueles que também, mesmo quem não viu os sinais agora, já viu há muito tempo, né? E, nossa, eu fui atrás de um monte de coisa e tá dando tudo errado. Assim, não vejo melhor, meu filho só regride, porque era a nossa situação antes disso aqui, né? Minha filha só regredia. Então, antes de buscar um médico integrativo, um nutricionista funcional, os dois especialistas em TEA, né? Vou deixar a lista aí embaixo. E mais um método, que tivesse um terapeuta, que soubesse que o relacionamento é o mais importante dentro da terapia, antes mesmo da terapia, na recuperação, no e que desenvolvimento. acreditasse na recuperação e no desenvolvimento daquela criança, né? E não deixasse o que se fala hoje de capacitismo, é assim mesmo, né? Vai melhorar um pouco. Não é isso. O desenvolvimento nosso é infinito. Né? Tanto nós como pais, como as crianças, típicas ou atípicas, o desenvolvimento de qualquer pessoa é infinito, né? Enquanto a vida é desenvolvimento. Pode ter o desenvolvimento. Agora, se a gente optar por não ter, não vai ter, né? Agora, se a gente optar, não, nós vamos fazer de tudo para ter, né? Então, a gente vai buscar isso. Mesmo que regrida, a gente vai continuar buscando isso, né? Então, é isso. Acho que ficamos por aqui, né? E um beijo a todos. Fique com Deus. E até a próxima.